vocês responderem esse formulário, né? Que ele vai nos auxiliar no final da apresentação, vocês vão saber depois por quê. Mas por que eu estou aqui? Qual que é a propriedade que eu tenho de Python, né? Então, atualmente eu sou graduanda em Ciência da Computação na UFLA, eu estou no 6º período, e eu vim aqui, como a Sabrina disse, pela Comp Júnior, eu sou membro honorário da Comp Júnior, e as experiências que eu tive com Python são, eu fiz uma iniciação científica que me iniciou, né, nesse mundo do Python, e depois, atualmente, eu trabalho com Python no meu estágio. Tem 7 meses que eu faço esse estágio, então, assim, eu estou utilizando a linguagem numa escala diária, né? Mas, claramente, eu não sou especialista, eu sei alguma coisa e eu vim aqui para repassar para vocês o que eu sei, mas é claro que tem coisas que pode ser que eu não saiba, e é claro que a gente pode, se tiver alguma dúvida específica que eu não saiba responder, a gente procura e tenta entender junto isso aí, ok? Aqui, nesse formulário de recolhimento de dados, ele tem a primeira pergunta, que é, além da ciência da permissão dos dados, né? Se você sabe programar. E eu fiz uma parte mais básica, exatamente se tivesse alguém que não soubesse programar aqui, que é o caso. Mas também para todos, é claro, né? É sempre bom relembrar. Então, para que existe programação? A programação, ela é basicamente a comunicação do ser humano para o computador. Ela existe para que o computador possa executar uma tarefa que o humano quer que ele faça. Como assim? Por exemplo, como que eu faço um dispositivo, ele não tem uma inteligência, ele não pensa, olha, deixa eu acordar meu ser humano tal hora, mas eu faço com recursos matemáticos ele me acordar uma certa hora. Se eu vou fazer uma condição, uma estrutura condicional. Essas estruturas condicionais, elas existem no mundo da programação, e basicamente você vai comparar algumas coisas. Por exemplo, se a hora do meu sistema é igual a 6, e o meu minuto é igual a 30, e o meu segundo é igual a 0, eu vou tocar o Wake Me Up do Avinci. E eu vou colocar essa variável acordada, sim, eu estou acordada, certo? Mas o que eu faço se não for a hora? Se não for aquela hora específica que eu coloquei, eu vou só verificar uma vez e acabou? Não. Eu tenho que pensar que eu vou verificar isso, não sei de quanto em quanto tempo, eu vou fazer essa verificação sempre, e eu tenho que fazer outra coisa se não for essa hora. E aí, no caso, existe outra estrutura, que é o enquanto. O enquanto é basicamente uma iteração. Você fala assim, enquanto essa condição aqui não existe, enquanto eu não sou acordado, enquanto acordado é igual a não, eu faço essa estrutura de dentro, certo? Aquela estrutura que a gente já falou, se a hora é igual a 6, o minuto igual a 30, e o segundo igual a 0, eu toco a música. E eu mudo esse acordada para sim, porque lá em cima eu vou verificar isso. Se enquanto ele tiver não, eu tenho que fazer essa verificação depois. E aí, se não for essa hora específica, eu vou esperar 30 segundos e vou atualizar a hora, 1 minuto e segundo. Vou pegar essa hora, minuto e segundo do meu sistema, certo? Eu preciso que vocês respondam esse segundo formulário aí. Ele vai falar para mim se vocês já tiveram algum contato com Python. Eu vou... Só um instante. Aqui, que dá para vocês entrarem também. Por aqui. Vocês podem ir para esse... Como é que fala? Para esse site aqui, www.ment.com, e usar esse código. Que aí dá para vocês irem respondendo. Só para a gente ter uma noção juntos de quantas pessoas sabem, etc. Até porque esse formulário ele serve para outra coisa, não é para eu olhar agora especificamente. Vou mandar aqui o site para vocês só clicarem.
Ó, então tem bastante gente que vai saber alguma coisa. Eu não sei se vai ser possível para todo mundo responder isso daí, mas pelo que a gente pode ver, no nosso grupo aqui, nós vamos ter pessoas que vão ver hoje pela primeira vez e algumas pessoas que já programaram e provavelmente estão querendo melhorar, né, aumentar o conhecimento. Não melhorar, aumentar o conhecimento. Ok, eu vou sair aqui, porque senão a gente vai perder um tempo aqui. Eita. É isso. Então, o que é o Python? É uma linguagem de programação, como alguns sabem, né? Acho que todos sabem na realidade, mas alguns já conhecem especificamente. Mas é uma linguagem de programação para comunicarmos com o computador e existem essas linguagens. Elas são transformadas para 0 e 1, é uma coisa mais específica que eu acho que vale passar nesse curso, que não é o foco, e o computador entende. Então, a linguagem de programação é basicamente uma linguagem que nem o computador nem o humano entendem direito. Brincadeiras à parte, é uma linguagem que, basicamente, ela faz esse meio, né, entre a linguagem que a gente fala e a linguagem que o computador entende. E a gente tem o Python. O Python é uma linguagem versátil de programação e ela atualmente é usada na área empresarial e acadêmica. Ela está em crescente uso e em 2020 ela apareceu em segundo lugar de linguagem mais utilizada. Na academia, ela é utilizada em áreas como ciência da computação, ciência de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina, otimização, várias outras áreas. E na área empresarial, também nessas áreas, mas aplicados para o objetivo da empresa, né? Mas aí, por exemplo, nós temos também construção de software, de sistemas, como o YouTube, o Google. Nós temos a computação gráfica também, utilizando o Python. Por exemplo, filmes como Star Wars, Harry Potter e Piratas do Caribe foram construídos parcialmente, claro, em Python, a computação gráfica deles. E na ciência de dados e aprendizado de máquina, em as empresas como Google, Facebook, Instagram, Spotify, Netflix. Portanto, eu acredito que seja uma ferramenta interessante para ser aprendida, né? Então, depois dessa falação toda do que é o Python e etc., vamos praticar? Eu não sei, eu preciso que vocês escrevam no chat, porque eu não fiz um formulário para isso, quantas pessoas têm instalado ou que viram aquele documento que eu disponibilizei para o CA, porque a gente vai utilizar notebook de Python e a gente tem essa ferramenta, o Google Colab, que é online, não é preciso, como é que fala? Vocês instalarem essa ferramenta. Mas para quem já tem instalado, recomendo que use também, assim, claro, é interessante estar vendo essa ferramenta nova. Quem que já tem instalado, quem já viu esse documento, por favor, põe um sim, tipo, quem já viu o documento lá, ou tem instalado, é uma boa também. Ok, Colab, instalado. Ok, tem alguém que está com alguma dificuldade específica sobre o material? Não, acredito que não. Tipo, principalmente ela perguntou se ela usa o Spider e se vai ter algum problema. Acredito que não. Tipo assim, é só porque eu vou passar pelo notebook, mas você pode ir compilando as linhas, né? Tipo assim, em vez de ir compilando tudo. Ok, vamos lá então. Eu vou, primeiro, para quem não viu esse Colab, só joga no Google Colab que vocês conseguem achar a ferramenta que vai utilizar. Porque eu não acho que valha instalar agora. Talvez a internet pode demorar um pouco, etc.
Tem como acompanhar no Colab. Joga Google Colab no Google mesmo, que vai aparecer o primeiro link, se não quiser escrever essa URL aí. Ok. Mais alguma coisa, gente? Acho que não. Nós temos a instalação. Eu fiz essa parte da instalação mais porque eu vou disponibilizar esse documento depois e eu acho que é interessante ter bem estruturado. Mas quem tiver interesse de instalar aí agora, acho que a internet aguenta rapidão. A instalação você vai no site do Python mesmo, faz o download, mas para verificar se você tem instalado, você põe no seu terminal Python, tracinho version, e aí você cria a pasta e entra na pasta pelo terminal. Quem já for utilizar o Python na sua máquina, faz isso já. Cria uma pasta, onde quer que seja, mas cria essa pasta e entra nela pelo terminal. Beleza? Ok. Por quê? Por que a gente vai usar a pasta hoje? E, assim, no caso do Colab não tem essa necessidade, mas eu vou ensinar, vou explicar um conceito, né, que tem dentro do Python, que é o environment, que é basicamente um ambiente, como a tradução, né, da palavra, mas é um ambiente que você cria para você instalar os seus pacotes dentro desse ambiente e você não ter que instalar na sua máquina inteira. Isso por quê? Muitas aplicações, atualmente, elas precisam de bibliotecas específicas, às vezes são muitos requerimentos e, às vezes, elas são de versão específica. Então, é interessante fazer isso porque aí você consegue instalar tudo de uma vez também, mas isso aí a gente não vai utilizar hoje. O interessante do environment é também a questão de memória, você não tem que instalar no seu sistema todo, você instala naquela pasta e você apagando aquela pasta, você não tem mais aquilo instalado. Bem prático. Então, para quem vai usar a pasta, coloca aí Python, -m, venv, env, eu vou fazer isso aí daqui a pouco. Depois, para você ativar o seu ambiente, no documento, eu acredito que tem, para Windows eu não sei qual que é, mas para Linux, Unix, etc., source env bin activate, e aí você instala a ferramenta com o gerenciador de pacotes, que no caso que a gente vai usar é o Notebook. Para quem vai usar o Colab e vai ver aqui, eu vou usar o Notebook, é a mesma coisa, só que o Colab ele está online, entendeu? E aí o que é o Notebook, né? Os códigos em Python eles podem ser escritos num .py, no arquivo .py e no arquivo .ipynb, que é o do Notebook. E o .py, eu acho que ele é mais utilizado ele é utilizado como é que fala? Na matéria que é dada na UFLA, mas o Notebook, ele foi feito é um ambiente interativo que ele foi feito para auxiliar os cientistas, especialmente, a trabalhar com Python e dados, porque ele ajuda na visualização, ele ajuda... Ele é mais bonitinho de mexer, entendeu? Você consegue escrever as coisas nele, vocês vão ver daqui a pouco. Mas é isso que é o que a gente vai estar utilizando hoje. E ele é um modelo que está no Google Colab. Então, vamos para o código? Só um instante. Aí. Então, para todo mundo que abriu aí, que vai usar o computador, vamos entrar na pasta. Só um instante aí. Essa aqui vai ser a minha pasta. E a gente vai digitar source. Source não, é o Python primeiro. Python. Esse comando é dentro do Python mesmo, Python 3, é porque eu tenho o Python 2 instalado no meu computador, então por isso que eu coloquei Python 3. E ele vai criar um ambiente dentro da minha pasta. É isso mesmo, gente, pode perguntar. Aí a gente vai ativar esse ambiente, porque agora vocês podem ver que ele está só no base. Então eu vou source env
bin/activate. Isso aqui é um arquivo, ele está acessando um arquivo dentro dessa pasta bin, dentro da pasta do ambiente e ativando ele. Só isso. E aí aqui a gente está dentro do environment. Esse env aqui, que é o último parâmetro, e o nome da pasta, vocês podem dar qualquer um. Você pode colocar virtual environment, vários lugares que colocam diferentes. Eu geralmente uso o env. E aí aqui a gente vai instalar o notebook, que é a ferramenta que a gente vai usar hoje. E aí vai demorar um pouquinho. Tá dando para todo mundo acompanhar? Manda um sim no chat, por favor, se tiver dando para acompanhar. Se não tiver, qualquer dúvida. Aline, teve uma galera que está perguntando aqui, que nunca teve contato com isso, perguntando como é que abre o terminal para começar esses comandos. Ah, sim. Onde está? É porque eu não vi. Mas então, você tem a barra de comando. Eu vi que muita gente está usando o Windows. Deixa eu ver aqui quantas pessoas responderam. A maioria é Windows. Então, você tem uma barra de comando do lado, e aí você vai procurar nesse ou senão você tem o sinalzinho da lupa, e aí você vai procurar lá, terminal de comando, ou senão CMD. Ah, sim. E aí lá você vai ter o seu CMD. Aí, para você entrar dentro da pasta, você vai usar um comando cd, e aí você vai entrando dentro da pasta. Pode falar aqui, gente, tipo assim, isso não é um problema, isso aí é coisa que, tipo assim, você vai pegando com prática, e, tipo, não existe vergonha em não ter tido essa prática ainda, você tá procurando ter essa prática, então, assim, se quiser falar aqui, porque é mais rápido ainda, tipo assim, que eu posso ir ajudando mais rápido. Ô, Sabrina, confirma pra mim se deu certo aí. Ainda não obtive a confirmação, mas eu acho que sim. Beleza. Mas se não tiver, me fala e aí a gente. Tá dando certo o quê? No caso o meu? Não, eu tô perguntando pra galera. Ah, tá. Todo mundo conseguiu instalar? Vou supor que sim. Qualquer coisa vocês mandam, porque é um mini curso com parte prática. Então, assim, claro que adianta vocês verem o que estou fazendo, mas é interessante vocês também irem fazendo a parte prática. E se quiser que dá uma pausa rapidinho para quem estiver no computador, abrir no celular e para continuar fazendo a prática no computador, abrir o Meets no celular, também tranquilo, só falar. Eu não entendi a parte de ativar pelo CMD lá, na hora que você falou. Ativar? Ok. Então, vamos abrir aqui para ficar mais visual esse negócio. Aqui, isso aqui são pastas que eu já tinha criado antes, ok? Mas aqui eu tenho a pasta que eu criei com o Python env, o Python -m, venv, env. E aí essa aqui é a minha pasta do environment. E aí aqui essa aqui é a pasta bin e aqui é o activate. Esse aqui é o arquivo activate. Esse arquivo, ele vai ativar o meu environment, porque eu posso entrar nessa pasta só querendo entrar nela pelo CMD. Eu não preciso necessariamente, toda vez que eu entrar nessa pasta, tá com o environment ativado. E eu acho que o sistema não faz isso. Então, assim, você vai ativar esse environment, você vai ligar ele, entendeu? E aí, no caso, a linha de terminal, não sei se foi essa a dúvida ou se foi qualquer linha de comando, mas é source env/bin/activate. Eu posso até abrir aqui para ver qual que é o porque eu vi que muita gente está usando o Windows, então eu vou até abrir aqui para ver qual que é o do Windows, porque eu não lembro.
Tem mais alguma dúvida, gente? Isso, ótima dica, Lívia. Isso é do Windows, né? Tô entrando aqui só para achar aqui, o link que tá. Esse link eu coloquei ele lá no documento de instalação, depois eu vou disponibilizar para vocês de novo. Mas ele tem o que é um environment melhor e etc. E aqui, ó, é onde que você deve ativá-lo. E aí aqui em Unix, no Mac, etc., dessa maneira que eu falei com vocês. Mas quem tiver com Windows e não tiver visto o documento, etc., tá aí a parte de ativação. Vou mandar aqui no caso, nossa env, né? Então, eu vou mandar essa parte aqui. Dentro da pasta, vocês colocam essa linha de comando, beleza? Aqui, vamos então, porque senão a gente vai atrasar. Mais alguma dúvida? Não adianta nada atrasar e não saber também, né? Acho que não, né? Ok, então vamos lá. A gente vai, para você abrir o Jupyter Notebook, basicamente você só vai escrever Jupyter Notebook e ele vai abrir. Ele vai abrir em algum... Como é que fala? Em algum... Nossa, esqueci. Navegador que você tem instalado. Ou se ele não abrir, você pode copiar esse URL aqui e colar no seu navegador de preferência. E aí aqui a gente tem essa... Não é uma ideia, mas é algo do tipo. E aí, aqui a gente vai para code, porque é a parte que eu criei, mas isso aqui não preocupa em criar pasta. Daí, vocês colocam aqui, ó, new Python Notebook e que vocês vão criar um novo. E quem já tiver no Colab, vocês têm que estar com um criado. Você tá dando tudo certo aí? Vou até abrir com o Colab aqui. No caso, eu já fiz um anteriormente para dar uma guiada melhor para os conceitos, beleza? E aí, inclusive, já dá para ver o que eu mencionei antes, que é a parte de ficar mais bonitinho. O Jupyter, ele tem essa possibilidade de você escrever não só código, mas também escritos, e tipo assim, aí, quando você escreve aqui, você pode alterar o tamanho e etc. Mas isso aí é uma coisa que dá para explorar tranquilo. O Colab é basicamente a mesma coisa. Então, olha lá, ele tem isso aqui, é a mesma coisa, é o mesmo ponto IPYNB, beleza? Mas eu vou usar o notebook mesmo, ok? Daí, primeiramente, a gente vai começar com alguns conceitos. Primeiro, a gente vai fazer algumas funções, uma função e entender algumas variáveis, mas o objetivo nosso é verificar se um número é par ou ímpar, ok? E para isso, nós vamos criar uma função. Uma função no Python, a função ela é basicamente um módulozinho que ela vai fazer alguma coisa ali dentro e pode retornar ou não algo. E aí, no Python, você declara ela dessa maneira, def, e aí a gente coloca o nome, par ou ímpar. E aí aqui eu passo os parâmetros. Diferentemente de outras linguagens, você só escreve o que você vai passar. Tipo assim, você não precisa falar int, é inteiro, né? No caso, é um número, ou se não é uma string, que no caso é um texto, porque na programação você tem vários tipos, né?
E aí, ok, eu tenho aqui número, e aí eu vou verificar se aquele negócio do se de novo, né, que eu falei antes. Se, que é um if normal no Python, o número tiver uma divisão, um resto, no caso, que é essa expressão aqui, não é expressão, mas esse símbolo, dividido por 2 foi igual a 0, ele é par, certo? Porque... E aí a gente tem de novo, esse símbolo aqui é o resto, não é a divisão, é o resto. Então, se o resto dessa divisão desse número for igual a 0, eu vou colocar return par. Nesse caso, a gente vai retornar uma string, beleza? E aí, eu quero mostrar para vocês como que é o else if, né? Que tem algumas linguagens, que é o elif. É um pouco diferente. E aí tem um número dividido não, é mod, eu acho, por 2, igual a 0, return ímpar. Eu podia muito bem só deixar um else, mas eu só queria mostrar para vocês o que é o elif. E a gente tem um else também, normal. Você pode fazer quantos elif você quiser aqui dentro, mas lembrando que se ele entrar em um, ele não vai verificar o resto. E aí, se não for nenhum desses dois, ele retorna um não sei. Não, sim, é porque a intenção era só para mostrar o que é o elif. Tipo assim, é porque não tem condição diferente mesmo. É só porque... Ah, não, é diferente. Obrigada, Lívia. Passando vergonha já, gente. Brincadeira. Mas... Então, aí tem o diferente também. Esse aqui é o igual, eu não sei nas outras linguagens de programação, acho que o C é isso também. Mas e o diferente é dessa maneira. Então, a gente tem, se ele for diferente a 0, ele vai ser ímpar, certo? Se eu vou dividir um número por 2 e ele for diferente de 0, ele é ímpar. Se for 1, 3, etc. Ok. E aí, para quem tiver com notebook, eu acho que isso funciona no Colab também, mas se você apertar Shift Enter, ele vai compilar. E aí, no caso, ele vai mostrar que ele compilou aqui, certo? E aí, tudo certo até agora, gente? Principalmente para aqueles que nunca tinham tido contato com programação antes. Beleza. Aí, a gente precisa de dar um número para essa função, certo? Não adianta, tipo assim, eu quero que o usuário, etc., qualquer pessoa, dê um número para essa função. E a gente tem a função de input. Input é entrada, né, em inglês. E aí eu vou colocar número, input. E eu, aqui, ó, na hora que eu compilar com o Shift Enter, ele vai ficar até esperando aqui a resposta. E aí eu vou dar um número para ele, 3. Isso aqui é basicamente a entrada que você tem para o Python. No caso, se você estiver rodando um ponto .py e for no terminal, ele vai esperar você digitar o número no terminal, assim como C, C++. E aí aqui eu vou printar esse número só para a gente ver. E eu vou ver o tipo desse número também, porque tem essa função aqui no Python que é interessante a gente ver, porque geralmente o input ele é uma string. Uma string é o quê? É um texto. Então, porque eu poderia ter escrito qualquer coisa aqui dentro, não necessariamente um número. Então, ele é um texto, mas aqui eu tenho um número, porque mesmo que eu não estou falando aqui que é um número, eu vou dividir ele por 2. Não tem como eu dividir uma string. Na realidade tem, mas assim, não tem como eu dividir pegar um resto de uma string, né? Por 2. Não faz sentido isso. Então, eu vou pegar esse número e vou transformar ele em int, que é inteiro. Vou colocar int, número. Então, a conversão de tipos dentro do Python é isso. Você coloca o tipo, e no caso de um int para string, você só colocaria str. A gente tem aqui type, número, int. E aí aqui a gente tem o tipo que é int, certo? Isso aqui
se você for vendo aqui, ele está printando, mas também funciona com print, né? Que eu falei anteriormente. Mas quando você está assim numa célula e não tem nada depois, ele printa o que você deixou por último. Ele printa, no caso, se é algo printável, né? E a gente pode converter isso para float também, que é outro tipo, que é real. Que ele tem, o int ele não tem depois da vírgula, né? Ele é só um número, só ele, e depois o float, no caso, tem a vírgula e um número depois. Então aqui a gente tem um float. Eu só mudei para não ficar estranho, que número int, e aí ele vai estar int, mas aqui. E aí aqui a gente tem um resultado. Por quê? Como que eu chamo essa função aqui? Eu só vou pegar ela, e como não tá, como é o mesmo nome aqui, no caso aqui, dentro do scope chama número, mas fora também. E aí a gente só chama aqui para o ímpar, que ela já foi compilada. Ela tem que ter sido compilada, senão vai dar um errinho. E como ela retorna, eu preciso não necessariamente, eu posso compilar e ele vai aparecer só. Mas se eu quiser armazenar isso numa variável, que é, no caso desse resultado, eu vou atribuir esse valor retornado a ela. Ah lá, deu um erro. Ah, é porque eu estou colocando um número e não o número float. Igual eu falei, ele está tentando dividir está fazendo um mod de uma string. Isso não funciona. No caso, a gente precisa passar um número float para ela. E aí, agora, resultado, ela é ímpar, certo? E a gente pode passar aqui um só para a gente ver também, ele funciona dessa maneira. Você não precisa passar necessariamente uma função, você pode passar um número aqui. Por exemplo, par. E aí a gente pode compilar isso aqui de cima de novo, e aí executar, né, no caso. E aí aqui vai ser par, certo? Deu para entender esse primeiro exemplo? Todo mundo conseguiu acompanhar? Todo mundo entendeu todas as partes? Alguma dúvida? Não é mais fácil declarar número como int já no início, igual faz em C? Então, você fala dentro da função? Tipo antes dela. Então, Que aí você não teria que colocar número float lá embaixo. Só sim, número já. seria mais fácil, mas não existe isso no Python. O Python ele é uma linguagem não tipada. Existem linguagens tipadas e não tipadas. E no caso C é tipado. Você tem que falar o que é, porque senão ele não vai existir. Você não pode pegar e do nada criar uma variável. Mas agora, o Python, você cria ela aqui embaixo e você pode atribuir. E tanto é que você, tipo assim, para converter um valor, você tem que fazer isso aqui. Eu quero esse valor 3 convertido para um número. Aí eu tenho que fazer isso aqui. Mas, se eu quiser fazer o seguinte, eu tenho um número, vamos ver o que está no número aqui. Inclusive, o maisinho aqui, gente, ele cria uma nova célula. Eu tenho aqui um número, ele é um 3, certo? Uma string. Mas eu posso pegar e atribuir um 3 int para ele. E aí a gente vai ter aqui um número 3, que ele vai ser um int. A gente pode até colocar aqui type, porque ele tem essa versatilidade. Tem suas vantagens e desvantagens, mas eu vejo mais vantagens. Mas, certo? Então, se eu pegar para fazer assim, no início do meu programa, eu coloquei lá número igual a 3, e depois lá no final eu quero que falo que número é igual a, sei lá, par. Eu posso fazer isso, mudar a tipagem dessa Pode. variável. Tipo assim, você pode, nesse caso, você teria que atribuir par a ele. Tipo assim, por exemplo, eu tenho um número igual a 3, vou fazer o exemplo que você falou. E aí aqui eu coloco número igual a par. Vamos só printar aqui só pra gente ver. Número. Ok, aqui ó, número igual a 3. Número, 3. Mas e aí eu pego o número igual a par, e aí vou até executar ele aqui, porque eu executei esse aqui depois. Sim. Aqui, par. E aí eu tenho aqui até o tipo já pronto pra gente ver. Mas você consegue fazer isso. E aí ele só substitui em cima. Uhum. Legal. Entendeu? Obrigado. Que isso. Mais alguém?
Acho que não, né? Então, vamos para o segundo exemplo. Oi. Aline, você tá usando qual coisa para... É porque, tipo assim, eu uso o Gini para fazer toda a estrutura do programa e tal. Você usa o quê? O Gini. Não O Python conheço. mais o Gini. Não conheço. Mas, tá. Sim. Você pode usar ele, sim. E aí, no caso, você vai salvar o... Espera aí rapidinho, moça. Uhum. Desculpa, eu tive um imprevisto aqui. Pode falar. Ok. Você pode usar ele, mas aí, no caso, você vai estar salvando como o arquivo como .py. A intenção de usar essa plataforma aqui para o curso hoje foi só para ficar mais claro para vocês irem vendo, entendeu? A questão da compilação, etc. Alguém mencionou o Spyder antes, também é uma boa opção para isso, para você ir vendo ao longo da sua compilação. Mas, aí nesse caso, o Gini, você tem que salvar, é como se fosse o Sublime também, é um editor de texto simples, né? E aí você vai salvar esse arquivo .py, e aí no seu terminal, se você tiver instalado, senão nem adianta, mas no seu terminal você vai compilar com o Python, você vai escrever Python, e o nome do seu arquivo .py, e aí ele vai rodar lá, entendeu? É possível, mas a ideia do curso, tipo assim, eu tô mostrando assim, devagar, é só pra ir explicitando as coisas, entendeu? Só não há dúvida, acho que é Sabrina. Sim, obrigada. Por nada. Mais alguma coisa, gente? Acho que não, né? Beleza, então. Vamos para o próximo. Estrutura de dados. Não é a matéria, gente. A galera da computação até arrepia na hora que fala isso, inclusive eu. Mas, estrutura de dados. Nós temos algumas estruturas de dados. O Python ele tem o dicionário, lista e tupla, que eles são prontos. No caso, eu vou mostrar só o dicionário e a lista aqui. Mas quem tiver interesse depois dá uma olhada, chama tupla. E essas estruturas de dados elas já estão prontas e você só tem que entender como é que ela funciona para você usar ela. Você não tem que criar a partir do nada igual a estrutura de dados, e eu acho que a ED2 também mexe com isso. Mas aí tá. Primeiro, a gente vai mexer com uma lista que vai criar o Fibonacci. Uma estrutura de dados é basicamente uma estrutura que você vai armazenar os dados de uma certa maneira. Uma maneira mais estruturada, né? Ela vai ter uma estrutura que você vai... Acho que eu estou falando a mesma coisa várias vezes, mas a estrutura que vai ficar mais fácil de você entender o que tem ali dentro, de você acessar aquele dado ali dentro. E aqui eu coloquei aqui o conceito de iteração. A iteração, no caso, que a gente vai usar é o for aqui. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Primeiro, a gente vai fazer uma lista que vai mostrar pra gente X números do Fibonacci. Acho que todo mundo deve ter feito esse exercício, que já fez alguma matéria de início de programação, mas geralmente é o que os professores usem, ou Fibonacci, outro tipo de sequência. Mas essa sequência você tem N, e N ele é igual ao último número e ao penúltimo número. Ou seja, a gente começa em 0, a gente vai ter 0, 1. Na realidade, depende do autor, mas eu acho que, tipo assim, mais fácil começar no 1. A gente tem 1, porque ele é a soma de 1 e 0. E aí a gente tem 2, aí 2. O próximo vai ser o quê? Vai ser 2 mais 1. Aí vai ser 3. Aí o próximo, 3 mais 2, 5. Eu acho que deu para entender, né? Se não entendeu, pode falar que eu explico de novo. Porque senão vai ficar confuso por que os valores estão na lista. Mas, então, vamos começar isso aí. A gente vai declarar essa lista. Fibonacci. E aí, a lista ela pode ser declarada de duas formas. List, assim. A gente só escreve assim e você vai fazendo as outras funções dela.
Ou senão você pode declarar ela já com valores, ou até assim mesmo, vazia. Mas no caso eu vou declarar ela com os 2 primeiros valores que eu quero ter, que no caso eu vou colocar 0 e 1, meus 2 primeiros valores. E aí eu vou colocar o tamanho dessa lista que eu quero, porque eu quero X números de Fibonacci. Então eu vou colocar aqui tamanho, eu vou colocar 10. E aí eu vou compilar, ok, eu tenho minha lista criada e o meu tamanho. E aí aqui eu vou colocar o for do Python, ele é da estrutura do for each, para quem já conhece for each, aí fica mais fácil, fica mais claro. Mas o que é o for? For em inglês é para. E aí, no caso, acho que em C, você vai fazer até um tamanho, mas não necessariamente você faz isso no Python. O for do Python ele faz um para cada elemento dentro de uma lista. Por exemplo, sei lá, for, vamos pôr i em Fibonacci. E a gente vai printar, só para ver, só para vocês entenderem. E aí, eita, esqueci de colocar o i. E aí aqui, ó, eu tenho 0 e 1, que são os elementos que eu tenho aqui. Vamos colocar só para a gente ver mais, sei lá, A, X. Inclusive, isso é uma outra coisa. A estrutura, como as variáveis, elas podem ser, tipo assim, elas podem ter valores mistos. Não necessariamente eu tenho que colocar só um int, né, no caso, um inteiro, um número. Eu posso colocar texto, eu posso colocar um objeto, eu posso colocar várias coisas. Mas aí só para vocês verem, então para cada um eu vou colocar um print aqui. Tranquilo. Então, mas a gente quer fazer o quê? A gente não quer isso, a gente não quer só printar. A gente quer um negócio mais difícil. A gente quer que para cada, até chegar nesse tamanho, iniciando com 2 já, porque eu quero o tamanho 10 na minha lista, eu vou colocar... eu vou executar o número do Fibonacci. E, para isso, eu vou usar uma função que chama range. O range é uma enumeração de 2 valores, ou senão se você colocar, por exemplo, 10, ele vai... Vamos colocar o print de novo, que fica mais fácil. A gente está vendo. Ele coloca de 0 a 9. Ele vai iniciar nesse aqui. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, 3, ele vai iniciar no 3. E aí, nesse caso, a gente já tem 2 elementos. Então, eu vou colocar 2 aqui, porque eu quero uma lista de 10. E eu vou colocar o tamanho aqui. Eu coloquei a variável só porque não tinha necessidade, eu podia colocar o 10 aqui direto, mas era só para ilustrar. E só que como vocês podem ver, olha aqui, ele vai até o 9, e eu quero 10 elementos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não, tá certo. Eu tenho 0 e 1, mas ok. Eu tenho o tamanho aqui, então. E aí... Você está incrementando mais um no i, né? Tem como fazer decrementando? Tem, se eu não me engano, dá para você fazer o range ao contrário. Eita, eu esqueci de printar. E não tem não. Mas eu tenho certeza que tem, eu não estou conseguindo lembrar, eu já fiz isso. Mas depois eu dou uma olhada e te falo, ok? Beleza, obrigado. Leonardo, ok. É uma dúvida. Você tem a lista do Fibonacci, como que o for sabe que tá pegando dessa lista? Tipo, se tivesse outra lista, como que você tá indicando de qual lista ele tá pegando? Então, isso a gente vai fazer ainda. Isso ainda não fizemos. Isso é uma dúvida válida, ainda não fizemos isso. Beleza? Beleza. Gente, não tá aparecendo pra mim quando levanta a mão, então pode falar mesmo, viu? E... Leonardo, você me lembra disso aí no final, viu? Que eu vou dar uma olhada. Que aí a gente dá uma olhada rapidona no Google. Inclusive, minha memória é péssima, tipo assim, para isso. Eu tô com uma janela da implementação e uma janela do Google aberta, porque eu sempre esqueço as funções e etc. Porque é muita coisa que tem no Python. E aí, para acessar a nossa lista, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nome, que é o Fibonacci, e aí... Para a gente adicionar ao final dessa lista, a gente tem a função append. Ela só isso aí, append. Só que ela consegue adicionar um elemento só. Esse elemento pode ser qualquer coisa, ele pode ser até uma nova lista. Eu posso colocar aqui lista.
E aí a gente pode printar aqui só para vocês verem. Eu vou colocar uma lista com mais elementos, né? Porque senão... Olha lá. E aí, para cada um, ele adicionou essa lista. E ele adicionou várias listas aqui. Mas esse não é o nosso ponto. Nosso ponto é, vou até compilar aqui de novo, a gente tem o 0 e 1, e a gente quer fazer o Fibonacci. A gente vai pegar o Fibonacci, na realidade, antes disso, gente, coloca um parênteses aí, porque senão ele vai achar ruim. Porque aí é pra gente fazer só um elemento. Mas aí a gente vai ter o i, porque é o nosso elemento atual, menos 1, igual a equação aqui em cima, mais, e aí aqui é a mesma coisa, só que para 2. Ok? E aí aqui a gente vai ter os 10 primeiros elementos da nossa lista de Fibonacci, da nossa sequência de Fibonacci. Tudo certo? Todo mundo conseguiu fazer? Quem está acompanhando? Então, gente, acho que sim, né? Daí a gente tem aqui printado nossa lista. Beleza, ótimo. E aí, a gente tem algumas funções no Python que eu acho que vale falar. Existem várias, diversas. A documentação do Python dá para ver isso, mas tem muita coisa escrita na internet. Então, assim, se vocês querem fazer alguma coisa na lista, procura antes no Google se existe uma função pronta, porque senão, às vezes, você gasta tempo criando a função e ela já existe. No caso, essa aqui, ela remove pela posição. Então, a gente tem 10 posições, né? No caso, de 0 até 9. E aí, esse pop aqui, ponto pop, eu vou remover pela posição 9. Então, eu vou remover o último. Olha lá. Agora, a gente removeu esse último aqui e a gente só tem esses elementos. No caso, a gente também pode remover da lista com remove. Remove. Oi, dá licença. Oi, claro. O meu tá dando problema, eu não sei o que que é só. O que aqui está escrito? Alguma coisa com append. Ah, sim. Provavelmente você não colocou esse segundo, como é que fala? Parênteses, porque o append, ele só pode incluir um elemento. E aí, nesse caso aqui, a gente pode até fazer de fora para ficar mais explícito. A gente põe novo elemento. E aí, aqui a gente faz a conta, a gente nem precisa desse parênteses. E aí, aqui dentro a gente coloca o novo elemento. Então, vamos compilar de novo para não criar um tanto de coisa em cima. E aí ele faz da mesma maneira, é só para ficar mais claro como foi feito. E aí, naquele caso ali, ele estava dentro de um parênteses para ele não reclamar. Ah, eu tô vendo aqui, acho que eu coloquei uma vírgula ao invés de ponto também. Ah, Deve ser sim. isso. Pode ser também. Inclusive, Legal. gente, eu acho que eu falhei um pouco nisso, mas eu esqueci, né, no caso. O Python não usa ponto e vírgula no final, acho que vocês já perceberam isso, não usa ponto e vírgula. E o que é o delimitador do Python, porque precisa saber, né, onde acabou a linha e etc., é a indentação. Então, no caso, tipo assim, se eu colocar isso aqui, ó, assim, ele vai falar, não, tá esperando uma indentação. Não reconheci. De novo. E aí, ok. Certo? Daí a gente tem o remove, voltando às remoções, né, da lista. A gente tem um remove e a gente pode remover ela por valor. Vamos pegar um aqui do meio, vamos pegar esse 3 aqui, ó, ele está na posição 0, 1, 2, 3, 4. Ele está na posição 4. Então vamos remover ele. E aí, olha lá, ele foi removido por valor. Ok? Aqui, meu append não está funcionando. Está falando que não tem nenhum objeto atribuído. Será Você que colocou... eu não tenho a biblioteca ou coisa do tipo? Não, o append ele vem junto. Você colocou dessa maneira aqui, esse em cima aqui? Não, eu coloquei do jeito que estava antes, com dois pontos e vírgula. Vou tentar fazer assim. Tenta fazer assim primeiro.
Foi? Peraí. Uhum. Não. Não. Provavelmente. Você colocou o ponto apende com 2 P's. E o nome da lista tá certo? Tá. Você iniciou a lista dessa maneira aqui? Sim. O for também tá certo. A Lorena sugeriu aí, tenta fazer dessa maneira aqui, quer ver? Ao invés de você iniciar a lista aqui, coloca Fibonacci, e aí você coloca igual a list, e aí você vai colocar, aí a gente coloca em outro aqui, e põe ponto append 0, e depois ponto append, tem que colocar em outro, 1. Vê se isso dá certo. E aí você roda o for. E tira esse Fibonacci 01, tamanho 10 aí? Oi? Ou não? E tira Não, essa... Não. Só, tipo assim, não, esse aqui de baixo pode ignorar ele. Tipo assim, você ignora ele. Faz só esses 3 aqui de cima. Pode tirar, no caso. Uhum. Aconteceu a mesma coisa, falou que não tem o dia da query no append quando eu fiz assim. Que estranho. Você tem certeza que o Eu nome não tô pelo Python, eu tô pelo Colab. Pelo quê? Pelo Colab? Pelo Deixa eu Colab. ver. Ixi, será que o Colab deu ruim? Alguém mais que tá usando o Colab teve esse erro, gente? Que às vezes... Aqui, ó, tô pelo Colab também, tá indo. Ué, já tá Então, funcionando. vamos Eu posso deixar... mandar print no grupo da automação? Eu não tô lá. A Sabrina pode estar me mandando, ela me avisa aí. Ela tem meu número e ela me manda o print. Você tem acesso a esse print, Sabrina? Se quiser compartilhar a tela. Não, é porque eu tô pelo... Deixa eu entrar pelo Meet do computador, peraí. Não precisa Tô no não. Meet no celular e no computador, né? Pode mandar o print. Tá, posso fazer isso no Google também. Gente, enquanto ele vai mandando o print, Já tô te encaminhando, viu, Aline? pra gente finalizar a lista, beleza? Mas e aí, todo mundo deu certo? Foi só esse que teve problema? Eu acho que é Lucas isso. Deixa eu ver aqui o erro, gente. Que estranho. Eu nunca vi esse erro, não. Deixa eu ver. O Fibonacci está escrito como Finassi no list em cima. Verdade. Isso é o número. É o nome. Verifica o nome aí pra gente, pra ver se vai. Fazendo isso. Deu certo? Deu. Parece Deu. que Não, beleza, acontece. Esse nome também, pra que foi colocar esse nome complicado, né? Podia ter colocado lista. Vamos continuar então. Aí a gente tem o tamanho da lista, que vai ser o que a gente vai olhar agora. O tamanho da lista, ele tem uma função já pronta para isso. Na realidade, eu vou mostrar a função antes. Para verificar o tamanho, tanto de lista quanto de outras estruturas, que é o len, de length. E aí a gente vai colocar Fibonacci
E aí aqui a gente tem 2, no caso porque eu compilei de novo. Mas aqui a gente tem, vamos colocar depois aqui, a gente tem 8, porque a gente removeu 2 e tínhamos feito para 10, certo? Então a gente tem 8. Isso aqui é um int. Mas eu quero printar escrito o tamanho da tela, da lista. E para eu printar algo, para eu concatenar, eu posso colocar dessa maneira, que eu colocaria o mais e str, que eu estou convertendo esse int para string, como eu tinha falado antes, certo? Ou eu posso fazer de outra maneira, que é um pouco mais simples. Que a gente só coloca aqui uma vírgula, depois essa string, e aqui tem o número. E tem do mesmo forma, ele até já faz o espaçamento. Ok? No Python, a posição dos elementos também começa em 0, né? Isso, 0, começa. Acho que isso eu não conheço linguagem de programação que começa em 1, sinceramente. Mas até onde eu sei tem 0. Não lembro qual que foi, mas devo estar viajando também. Não, às vezes tem um diferentão também. Agora o dicionário. E pra gente... MATLAB, eu não conheço MATLAB. Pra gente acessar alguma coisa dentro dessa lista, eu vou usar o index, né? Que é exatamente o 0, 1, 2, 3, 4, na ordem. Da mesma forma que eu retirei, etc. E aí eu vou colocar aqui 0, no caso é o nosso 0 aqui mesmo. A gente pode ter, sei lá, o 8 não, no caso o 7, que é o nosso último no momento, 21, certo? Só que aí entra a diferença da lista para o dicionário, que é o quê? Enquanto a lista ela é acessada por esse index, que ele já é pré-feito, né? O dicionário, você que escreve o index dele, basicamente isso. Então, vamos colocar aqui, dicionário, para facilitar um pouco. E aí aqui o dicionário, ele tem a chave, né? E a lista é o colchete. E no caso a tupla é o parênteses, mas a gente não vai entrar na tupla hoje. E aí a gente tem aqui, eu posso colocar tanto números, acredito eu. Na realidade eu não estou lembrando no momento, mas vamos testar. A gente coloca aqui lista, vamos ver se ele aceita. Aceita. E a gente coloca aqui dicionário, 0. Às vezes eu quero um número específico, porque eu acho que não seria muito inteligente você colocar um número de ordem crescente, né? Da mesma forma que é feito na lista. Não faria muito sentido. Mas e no caso, a gente pode colocar qualquer coisa também, sei lá, X. E aí eu coloco lista aqui. E aí a gente vai ver que vai dar errado, porque não existe, né? Mas se eu colocar X, que é o meu index, eu tenho aqui. Eu consigo acessar ele. Então, eu já tinha escrito isso aqui, só para a gente não perder muito tempo com isso. Aí tá. Eu vou mandar para vocês aqui no chat, para ficar mais fácil. Na verdade, deve ter gente copiando, né? Então, talvez não seja tão interessante. Mas quem estiver copiando, copia só os 2 primeiros. Copia só esses 2 primeiros aqui. Eu criei esse dicionário baseado nos departamentos que a gente tem na UFLA e os cursos. Não necessariamente são todos os cursos que estão nesses departamentos, mas assim, só um exemplo mesmo, gente. E aí, só para mostrar aqui, eu tenho o DCC, que é o Departamento de Ciência da Computação, e aí aqui, Ciência da Computação. Faltou um acento no ciência, mas tudo bem. E para a gente fazer a iteração dentro desse dicionário, é da mesma forma, só que uma lista, né? A gente coloca aqui o for, que é a estrutura que a gente já conhece, uma função que a gente já conhece, né? Não é função, esqueci o nome no momento. E for key, que é a chave. Geralmente é utilizado o key, mas pode ser usado qualquer coisa aqui da mesma maneira anterior. E aí, a chave é esse daqui, que é os nossos index que a gente colocou em dicionário. Eu vou printar departamento. Como a gente já tem em string, a gente não precisa como é que fala? De converter isso. E aí a gente vai fazer um segundo print,
que vai ser o nome do curso. Não, pode ser só curso mesmo. E aqui a gente vai acessar esse dicionário. Vamos compilar. Deu algum erro? Ah, tá. É porque eu tinha colocado uma lista aqui dentro. Inclusive, gente, deixa eu até mandar para vocês ele atualizado, porque esse aqui era para outra coisa. Para quem estiver copiando e colando aqui do chat, atualiza aí, ou se não, só tira da lista os que estão no DEG, beleza? Deixa só um. Aí eu não compilei, né? Aí fica complicado. Só que aqui tá sem espaço, tá sem nenhuma configuração, tá tudo junto, tá meio estranho, né? Então a gente só coloca 2 pontos e um espaço aqui na frente. Deu para acompanhar, gente? Deu sim. Beleza, então. Aí, ok. Aí aqui a gente tem, vamos printar aqui o dicionário na posição DEG, que é o de engenharia, né? Que a gente tem aqui em engenharia de controle e automação. Só que eu quero mudar a engenharia que está aqui, eu não quero que fique esse aqui no caso, não. Desculpa aí, CA. Mas, e aí eu vou pegar isso aqui, e da mesma maneira que quando eu acesso uma lista e posso substituir dessa maneira também, eu só vou colocar engenharia ambiental. E aí, se eu printar de novo, eu vou ter engenharia ambiental. Ele também tem as funções de append. Se eu não me engano, o pop, que é o da posição, você tem que usar aqui, né? E o remove, você usa o valor mesmo. Mas eu tenho certeza que tem o append. Isso aí tudo vocês conseguem numa documentação muito tranquilo, se for usar e etc. Mas é isso. Alguma dúvida na parte da estrutura de dados, no for, alguma coisa do tipo? Esse no dicionário, ele é tipo um atributo de um objeto? Como assim, o index? Não, tipo assim, você colocou lá, você fez lá dicionário e colocou todos os departamentos e os cursos, né? Uhum. Porque, tipo, eu já fiz PO, aí parece um pouco com a estrutura de atributos do próprio objeto, entendeu? Entendi. Não, existe objeto, você tem como você programar orientado a objetos em Python, mas eu não acho que isso aqui é um objeto, não. Eu acho que isso aqui é uma estrutura de dados, assim. Pode ser que seja e eu esteja falando algo errado, mas até onde eu sei, isso é uma estrutura de dados, não um objeto. Ah, sim. Uma estrutura de dados é um objeto, né? Acredito eu. Uhum. Não sei. Mas, não, no caso, seria, tipo assim, por exemplo, eu quero listar os departamentos e os elementos dentro, os cursos, e aí eu consigo mesclar essa estrutura de dados também, entende? Colocar uma aqui dentro, mas no caso mais voltado, mais estrutura de dados, mas a ED 2, eu não sei qual curso você faz. Eu faço automação. Automação? Eu acho que é a ED, né? 2 que tem. Sim. Então, é mais voltado para isso. Ok? Ok, obrigado. Mais alguma coisa, gente? Ok, só beber uma água aqui. E agora, nós vamos usar um conceito que é um pouquinho mais... Eu acho que ele é um pouco mais diferente. Não sei, a não ser que você tenha já programado em alguma coisa... Eu não sei o MATLAB como que é, mas... programação funcional, algo do tipo. Vai ter visto isso, mas exatamente. Essa é uma parte que é mais voltada para programação funcional, que é a função lambda. Ou se não, alguma função mais simples e que não precisa de uma complexidade, tipo assim, de você criar isso aqui, uma função com if dentro ou alguma coisa dentro. E aí,
o que é uma função lambda? Como que ela é declarada? Eu coloco assim, função, o nome da função, pode ter qualquer nome, mas a gente vai colocar função lambda. E eu só vou declarar lambda com... Aí eu vou ter o x, que é o minha variável, no caso, que eu vou executar alguma ação nesse x. E aí eu vou colocar aqui x elevado a 2. Queria mostrar para vocês também o elevado. O elevado do Python é dessa maneira. É 2 asteriscos. A questão de mais, menos, divisão e multiplicação é aqueles mesmos. Mais é mais mesmo, menos é o menos, a divisão é dessa maneira e a multiplicação é só 1. E aí, no caso do elevado é 2. E aí aqui eu tenho uma função lambda. E aí vamos passar um parâmetro para ela, só para a gente ver o resultado. 4. 4 vezes 4, 16, certo? Então, ele vai ter o meu 16 aqui. Beleza? Acho que sim. Então, aí, eu vou criar uma lista de maneira um pouco diferente, usar o for de uma maneira um pouco diferente. Vocês podem estar vendo em outros lugares. E aí, tipo assim, a primeira vez que eu vi, eu assustei. Então, achei já interessante passar aqui, porque pode ajudar na leitura de alguma coisa. Mas... Mas aí que eu tenho uma lista da segunda potência. Vou criar ela, no caso, né? E aí, eu vou fazer uma lista. Então, eu vou colocar ela... Vou colocar as chaves, né? As chaves não, o colchetes. E eu vou chamar a minha função lambda. Vou passar um x, porque eu vou fazer um for de x em range 10. Eu acelerei só para poder explicar de novo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando a minha função. Eu poderia muito bem colocar isso aqui também, só, mas eu acho que fica mais modularizado para ver. E aí eu vou estar chamando essa função para cada x em range 10. Seria basicamente isso aqui, ó. For x em range 10. Vou criar outra lista aqui em cima, só para a gente ver. Colocar a lista 1 e eu vou colocar ela vazia, só para vocês verem que não tem diferença. Eu coloco lista 1.append e eu vou colocar aqui função x. Função lambda, no caso. Vou compilar aqui. Compilar não, executar. Eu fico falando compilar, mas é executar, viu, gente? E aí aqui eu tenho a minha lista, certo? Só que essa estrutura aqui faz a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que ela economiza espaço, ela é uma coisa mais... Você não tem o append, então, assim... Claro, ela tá fazendo a mesma coisa aqui dentro, então... Mas... É isso, ok? Tudo certo, gente? Todo mundo entendeu essa parte do lambda, do for, mas, né, dentro da lista? Mas não, no caso, dentro da lista. Ok, então, sobre conceitos iniciais de Python, era isso que eu queria passar para vocês hoje, mas nós temos mais coisas ainda, um pouco. Então, vamos voltar lá para o slide. Aí, só salvar ali. Vamos voltar lá para o slide. Vocês querem dar uma pausa de 5 minutos, gente? Porque eu acho que foi muita coisa, né? Ou tá tranquilo? Para ir mais rápido também. Tá tranquilo? Beleza, então, gente. Se tiver alguém que quiser uma pausa para pegar uma água que tá ruim, pode falar. Beleza, deixa eu ver. Então, agora vamos falar sobre ciência de dados. Deixa eu só colocar aqui.
que aqui eu não fico olhando para a tela de cá. Ok. Ciência de dados, gente. É uma área que utiliza Python, como eu já mencionei anteriormente, na parte tanto acadêmica quanto... Acho que alguém levantou a mão, né? Apareceu aqui um negócio. Não, ele saiu. Mas a ciência de dados, o Python é utilizado na ciência de dados... Acho que as duas linguagens que são mais utilizadas na ciência de dados é Python e R, e, no caso, o Python é utilizado na área empresarial e na parte acadêmica também, como eu falei antes. E é uma área que cresceu desde 2012 650%, então, assim, isso de acordo com o LinkedIn. Então, é uma área que está crescendo bastante, né? Mas por que isso? Aí eu queria que vocês respondessem aí, todo mundo que puder aí escanear rapidinho, só para a gente dar uma olhada. Olha lá, de novo, vou colocar aqui o link, e aí vocês podem usar o código que está ali em cima. E respondam lá. São três campos, eu acho, que vocês podem responder. Onde estão os dados? Tipo assim, tentem pensar não no óbvio, tipo assim, preenchi um formulário num site. Tentem pensar em algo, tipo assim, mais implícito. Ninguém? Nuvem. Também. É onde você armazena os dados, né? Mas onde estão os dados que, por exemplo, eu consigo ver dados em um comentário. Um comentário de uma loja online são dados, certo? Por exemplo, essa loja ela pode analisar esses dados de forma automática ou não, né? Uma parte manual, você pode ler esses dados. Banco de dados. Mas movimentação financeira, uma curtida, código? Que código? Ah, tá, aqui em cima, 86, esse aqui, 8675, vou colocar aqui também, 75, nós temos também, vamos ver o que mais, pesquisas no Google, conversas no WhatsApp. Conversa no WhatsApp, não, gente, é criptografada, mas sim, nesse ramo que eu queria ver. Curtidas também. Pensa só, se eu curto uma publicação, eu estou dando dado, eu estou fornecendo o dado que eu gostei daquela publicação, certo? Isso é um dado. Vamos lá, formulários, visualizações. Mais alguma coisa, gente? Tem mais alguém respondendo? Coisas que visualizo, excelente. Tem mais alguém com uma ideia aí? Que a gente não falou ainda? Tem muita coisa. O dado está em todo lugar, gente. Vocês usam o celular o dia inteiro. Se eu vou para um lugar com o meu celular, eu estou fornecendo o dado que eu fui naquele lugar. Por exemplo, eu tenho meu Google Fotos, que ele me fala, olha, você viajou para tal lugar. Isso é um dado. Ele pode me falar, por exemplo, se eu pesquisei no Google, jogo de tal time.
ele vai me falar. Semana que vem ele vai falar, olha, tá tendo um jogo do tal time. Vamos lá, o que mais? Cookies, sim. Tipo de vídeo que você assiste, sim. Formulários. Nota no app de comida, com certeza, demais, porque se aquele lugar de comida só tá dando notas ruins, eu vou ter que rever se eu sou o dono desse aplicativo. Eu vou olhar e falar assim, isso tá estranho. Por que as notas estão ruins? Eu vou não ler, né, mas tipo assim, eu vou tratar aquele comentário e ver o porquê. Às vezes a comida tá vindo estragada ou não tá vindo a comida. Então, assim, isso é um dado também. Acho que é isso, né? Vamos para frente. 11 pessoas responderam. Obrigado, gente. Mais uma pessoa. GPS, sim. Ok. Vamos, então, ir para frente. Mas por quê? Então, a gente viu que tem bastante porquê, né? De existir a ciência de dados. O que isso mostra para a gente? Porque esses dados estão aí e a gente pode tirar algo deles. E se a gente, meros mortais, sem dinheiro de uma empresa gigante, queremos saber o que está nesses dados, imagina, por exemplo, a Amazon, que entrega para todo lugar e tem vários fornecedores. Ela quer saber quais fornecedores ela quer, como é que fala? Ela confia se as coisas estão chegando certas, por que aqueles produtos estão tendo avaliações ruins ou boas, esse tipo de coisa. Rapidão, só antes de eu passar outro conceito, vamos lá no nosso notebook para ir instalando, porque aí senão a gente ganha esse tempo, né? Criar outro notebook, quem está aqui, quem tiver no Google Colab, cria outro também. Eu já tenho um criado aqui. E aí a gente vai usar o gerenciador de pacotes de novo para instalar o Pandas. Pip install Pandas. Eu vou mandar aqui no chat. Só um instante. Aí. E aí é só compilar a célula que funciona. Se não funcionar, me fala aí. Olha lá, tá instalando. Todo mundo começou a instalação já? Acho que sim, né, gente? Beleza. Então, vamos lá. Aqui. Uma célula do notebook, clique... Essa biblioteca que a gente vai estar usando, eu vou falar um pouco mais dela na hora que a gente estiver escrevendo linha de código, mas agora vamos voltar para o conceito. Então, o que é a ciência de dados? Qual que é o objetivo? A gente já entendeu onde estão os dados, em todo lugar, basicamente, né? E por quê? Por que eu posso querer analisar esses dados? Por exemplo, até Covid. Eu quero analisar qual cidade está tendo muitos casos de Covid, porque às vezes teve um festival nessa cidade, às vezes teve um evento que teve muita aglomeração. Então, eu achei o porquê, mas, tipo assim, eu vou ver esses dados de contágio e vou perguntar algumas coisas para eles. E aí é que tá. A ciência de dados, ela para fazer esses processos, para entender os dados, para colocar sentido nesses dados, ela faz alguns processos básicos. É claro que a ciência de dados tem processos novos, é uma área crescente agora, mas ela não é uma área estabelecida, assim, igual engenharia de software. Então, ela tem muitas mutações, e claro que a engenharia de software também tem, né? E vai de cada empresa e etc. Mas empresa e universidade, etc. Mas, basicamente, é o quê? Eu vou ter uma aquisição desses dados, eu vou adquirir esses dados, pode ser de forma simples, que eu tenho um dataset lá na internet, e eu preciso desse dataset para fazer alguma coisa em cima deles. Um dataset, no caso, é alguns dados já estruturados bem e
que eu vou utilizar isso para fazer alguma coisa, geralmente para exercícios, essas coisas. Eu posso pegar um formulário, igual eu passei para vocês no início, é uma maneira de eu adquirir esses dados. Eu posso pegar sites e entendendo os dados que eu quero, tem vários tipos de tecnologias para isso. Tem formas de você adquirir esses dados por sensores, por exemplo. Eu posso querer analisar os dados de temperatura de uma cidade, e eu posso ter um sensor captando aquele dado. Então, assim, sensores, tudo. E eu vou fazer a limpeza desses dados, eu vou estruturar ele, se ele já não estiver estruturado da maneira que eu quero que ele esteja, para eu poder manipular ele. Então, eu vou limpar esses dados, eu vou fazer uma exploração e análise em cima desses dados, eu vou entender o que tem ali, quais são as relações, quais perguntas que eu posso fazer para aqueles dados, o que eles podem me responder. Eu posso ver, tipo assim, por exemplo, a média daqueles valores de temperatura, que a gente falou agora dos sensores. A gente pega, quero saber a média de temperatura de Lavras. Eu tenho um sensor aqui medindo todos os dias do ano, e aí no final do ano eu vou pegar esses dados, vou limpar eles e vou falar, olha, eu quero saber qual foi a minha média, a minha máxima e a minha mínima. Esses são os dados. E eu posso fazer um aprendizado de máquina a partir desses dados. Como, por exemplo, esse mesmo exemplo da temperatura. Eu posso falar assim, eu quero saber qual foi o ano inteiro, eu peguei e medi 2020 inteiro de temperatura, e para eu predizer essa temperatura, na realidade, para você ter maior precisão, é melhor mais tempo. Então, vamos pôr, eu tenho armazenado esses dados tem 5 anos, e eu quero saber qual vai ser a temperatura amanhã, uma predição para essa temperatura de manhã, mais ou menos. E aí, a partir desse aprendizado, a partir dos dados, que o dado vai falar assim, olha, nessa época aqui, de acordo com o algoritmo, claro, a modelagem matemática desse algoritmo, etc. Mas eu tenho essa semana aqui, mais ou menos, eu estou analisando por semana, eu peguei essa semana de agora, e aí, geralmente, a temperatura da chuva, está chovendo aqui em Lavras. E aí ele vai me falar, olha, eu acho que vai chover, eu acredito, a minha acurácia disso é tal, e etc. Entendeu? Mas a gente não vai entrar na parte de aprendizado de máquina, a gente vai só entender mais ou menos, muito por cima, como que a gente faz uma aquisição, uma limpeza e uma exploração de dados. Antes de continuar o assunto de ciência de dados para a gente ir para a prática, é importante falar sobre a ética dos dados, porque, exatamente, eu posso preencher um formulário, eu posso fazer um site, e aí eu coloco o CPF, eu preciso do CPF nesse site. É ético eu usar o CPF das pessoas? É ético eu não criptografar o CPF das pessoas? Eu tenho uma ética nos dados. Só que essa ética ainda está sendo construída. Por exemplo, a gente só teve a lei de proteção dos dados, LGPD, eu nunca lembro da sigla, mas é a Lei de Proteção dos Dados, aqui no Brasil, sancionada, sei lá, acho que foi em setembro, outubro do ano passado. Então, assim, isso é muito recente para você ter uma lei sobre. Então, cabe às pessoas que sabem utilizar essa ferramenta terem a ética. Um documentário que eu recomendo para vocês verem sobre isso, e foi um escândalo, né, que foi a questão do Trump lá com a Hillary, que foi uma falta de ética nos dados. E aí, chama Privacidade Hackeada, tem na Netflix, é feito pela Netflix, se eu não me engano. Mas é sempre importante se questionar antes de utilizar aqueles dados. Como, por exemplo, nesse recolhimento de dados no minicurso, se você não aceitava, se você colocar, só tinha a opção de sim, porque se você não aceita, nem faz sentido você preencher esse formulário, né? Mas você tem que ter o consentimento explícito dessa pessoa para você utilizar os dados dela e etc. Então, vamos analisar esses dados do início da apresentação? A gente tem só meia hora, gente, então eu acho que talvez nem compense vocês, eu não sei, mas vamos vendo, eu vou tentar passar o mais rápido que der, porque eu vou copiando umas coisas aqui e colando, porque senão vai demorar muito. Mas aqui a gente tem os dados. Na realidade, estou pensando agora como que eu vou passar esses dados para vocês.
Porque aqui eu vou fazer o download das respostas. Eu tenho 25 respostas. E aqui eu tenho esse recolhimento de dados. Deixa eu... Downloads. Aqui. Ele estava zipado. Só um instante. Aqui, eu tenho esses dados aqui. Recolhimento de dados. E aqui a gente pode abrir, eu acho que nem vai ser muito bom, mas um CSV é tipo um Excel, só que ele é separado por linha e ele é melhor para estar lendo eles. Ok? Eu acho que tem como eu passar para vocês. Só se eu subir no Drive rapidão. E aí vocês conseguem baixar. Vou tentar fazer isso rapidinho, gente. Porque fui usar os dados também da apresentação, né? Aí... Deu para entender os conceitos de ciência de dados, gente? O que é, mais ou menos, claro, né? Tipo assim, foi bem por cima. Beleza. Ok. Deixa eu compartilhar. Aqui. Para quem quiser, eu acho que vai ser mais rápido esse. Depois eu vou disponibilizar todo o material para vocês. Então, assim, às vezes prestar atenção vai ser mais rápido. Mas quem quiser fazendo, tipo assim, achar que digito rapidão mesmo, tá aí o dataset que a gente vai estar usando, os dados, né? Eu vou estar colocando dentro da pasta que eu estou usando. Eu vou colocar lá no code mesmo, dentro do code. Está na mesma pasta que tá os meus notebooks, certo? Aqui eu já instalei, todo mundo conseguiu instalar? Acho que sim, né? Beleza. Então, para eu fazer a leitura desse arquivo, porque eu tenho um arquivo, né? Mas eu tenho que ler ele de alguma forma. Eu tenho que ter ele explícito aqui no meu código. Então, eu vou colocar um import primeiro, que eu vou estar importando esse pandas que a gente acabou de instalar. Esse pacote, né? E aí eu coloco o SPD, porque esse é um jeito que você importa padrão. Mas você pode importar isso qualquer coisa, você pode só importar pandas e você vai ter que ir colocando pandas em vez de PD. Mas é isso aqui que eu vou estar utilizando. Vai demorar um pouquinho só, mas a gente já vai escrevendo. E os meus dados, eles vão receber o PD, que é acessando esse pacote, ponto. Ele tem uma função para ler esse CSV, que é só read CSV. E aqui eu vou colocar o diretório desses dados. Eu esqueci que vocês estavam baixando os dados, eu não sei. Quem queria baixar, já baixou os dados? Sim, né? Eu não sei se eu renomeei, não renomeei, eu vou renomear. Inclusive, renomeei, porque esse nome aqui tá gigante. Dados mini curso. Ok. Aí o meu chama dados mini curso, recomendo que eu coloque mesmo, porque senão eu ficar fazendo confusão. E aí eu tenho, para eu printar esses dados, eu tenho eles aqui, ó. E aí o que eu tenho nesses dados? Eu tenho o carimbo de hora e data, eu tenho a ciência, né, da permissão, se a pessoa sabe programar ou não, qual o nível de conhecimento e programação, se você conhece a linguagem de programação Python, se você já utilizou, se você tem ele instalado no seu computador e qual sistema operacional que você está utilizando. Só que eu não vou utilizar todos esses dados. Como, por exemplo, isso aqui é interessante para mim quando eu estou adquirindo esses dados e eu sei que todo mundo deu ok porque não tinha outra opção. Se não fosse dar ok, não iria responder. Porque, como era anônimo, tipo assim, a pessoa podia não responder, né? E o carimbo de data e hora, para mim, nesse momento, também não faz sentido. Só que tá muito grande esses nomes, né, de coluna, então eu vou estar mudando isso primeiramente. Então, a nossa primeira limpeza vai ser alterar
o nome dessas colunas. Só que como eu fiz antes, eu vou mandar aqui para vocês, eu dei nomes já, tipo assim, mais fáceis para a gente estar escrevendo de novo. Tá aí a lista que vai ser os nomes, o conceito que a gente já viu hoje de lista, e esses aqui vão ser os nomes, ó, data, permissão, todos são a partir dos nomes que já existem. E eu vou ler esse arquivo de novo, eu vou passar aqui para vocês também, para ficar mais rápido, porque essa parte aqui é só vocês entenderem o porquê que eu estou fazendo. Na realidade, esse aqui ignora o último, porque não está dentro da pasta. Ele está acessando um dado dentro de pasta, quem usar ele vai dar errado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou lendo de novo, eu vou inserir no mesmo variável, eu estou usando a mesma função que eu usei em cima, que é para ler o CSV, o mesmo arquivo, só que aí aqui, ó, eu vou ignorar a header, eu vou colocar header nome, e o names, que é o nome de coluna, eu vou colocar esses nomes de coluna, certo? E aqui eu tenho esses dados, e aí aqui eu tenho esses nomes melhores, não tá gigante igual aqui, porque senão para a gente manipular ia ter que escrever isso toda hora, gigante. Agora tá mais fácil da gente manipular esses dados, mas primeiro a gente vai dar uma limpeza neles, né? O que a gente pode fazer primeiro? Eu quero apagar essa primeira e essa segunda coluna. E o data frame, que é essa estrutura que a gente está usando, que ela já vem no Pandas, é uma estrutura que é muito utilizada na ciência de dados. Você pode acessar ela com algumas funções, que tem o ponto lock e eu tenho o ponto iLock. Nesse caso, a gente vai usar esse daqui, porque a gente vai usar só uma coluna, mas eu recomendo muito, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre data frame e pandas, olhar a documentação, porque eu acho que eu nunca vi uma documentação tão bem feita igual a do pandas. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando, eu acho que eu não falei sobre esse conceito, mas eu vou falar aqui sobre a lista, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Além de eu pegar, por exemplo, a permissão, que é o elemento número 1, eu também posso fazer o seguinte, eu posso pegar a partir do elemento número 1, entendeu? Que é esses 2 pontos. Ou se não, posso pegar só antes do número 1. E aqui isso serve para qualquer número dentro da lista. Entenderam? Acho que sim. E aí, nesse caso aqui, eu vou estar pegando a partir da primeira coluna, que é esse permissão aqui. Vamos ver o que dá. Olha lá. Aí, data. Não, isso aqui é a primeira linha. Mas no caso eu preciso excluir ela mesmo, porque ela só tem esses antigos headers, né? É um antigo nome. Então, essa era a intenção, tipo assim, eu pegar a partir só dos dados mesmo que eu quero. Só que aqui, se eu pegar vou copiar aqui, gente. Se eu pegar e colocar aqui dados de novo, ele vai aparecer com. Então, eu tenho que receber isso aqui. Beleza? Eu vou ter isso aqui no meu dados. Agora eu vou apagar as colunas. Eu vou apagar essa coluna de data e permissão, porque, como eu disse, eu não tenho interesse nesse dado agora. E, tipo assim, se eu precisar dele depois, eu tenho ele no CSV. Vou colocar dados.drop columns. E aí, aqui dentro, eu vou colocar os nomes da coluna. Então, o que é? Drop é quando você vai apagar alguma coisa. Tem vários comandos aqui dentro que você pode utilizar. Um deles é colunas. Então, aqui eu vou estar apagando as colunas. E aqui é uma lista, independentemente se eu quero colocar só data. Ou, no caso, data e permissão, eu apago os 2 primeiros. Só que da mesma maneira, aqui, se eu acessar o dados de novo, ele vai não ter apagado. Eu só vou ter feito naquele momento, eu vou ter acessado aquilo naquele momento. Então, para eu guardar isso, eu vou colocar no dados. Ok? Tudo certo, gente? Eu tô correndo demais. Só um pouco.
Ok, beleza, então. Aí, a nossa parte de limpeza dos dados era isso. Eu queria esse resultado aqui. Pegar, sabe programar, nível programar, conhece, usou o Python instalado e assim, ó. Quando se existe mais valores, às vezes a limpeza dos dados envolve converter esses valores, por exemplo, de string para números, por exemplo, sim poderia ser 0 e 1 não. O Windows, Linux, Windows 10 poderia ser também outros valores. Mas, nesse caso, eu não acho que tem necessidade, mas às vezes isso é necessário, porque aqui a gente só tem 26 colunas, 25 colunas, linhas. Mas, às vezes, você tem datasets de mais de 1.000 colunas, muito mais. E aí, essas conversões ajudam no processamento desses dados. E aí, nós temos a exploração dos dados. A gente vai entender que dados que a gente tem. A gente vai colocar aqui dados, ponto shape, e aí a gente vai ver as nossas, aqui é o nosso x e aqui é o nosso y. Então aqui a gente tem, não, na realidade isso aqui é o y, esse aqui é o x. Mas o ponto é, a gente tem 25 linhas e 6 colunas, certo? É só para eu ter essa noção. Porque não necessariamente vai ser pequeno assim. Eu também posso ver, por exemplo, eu posso acessar os dados da mesma maneira que a gente faz com o dicionário, que é a partir dessa chave que a gente tem aqui, ó, esse ó, sistema operacional. E aí a gente vai pôr ponto unique, e a gente vai ter todos os valores únicos dessa coluna. Olha lá, a gente tem no caso. Você usou o mesmo dataset? Alguém mais teve esse problema, gente? Deve ser... Não, deve ser algum problema. Olha rapidinho, mas se não der certo, você fica aí, depois a gente olha. Mas provavelmente deve ser isso aqui, ó, na leitura. Você usou... Tá certo aqui, ó, é só dados, tá na mesma pasta. E aí... Porque às vezes você só tá criando com a header. E aí você não tá acessando o CSV. Então, beleza. Você fica aqui no final que a gente olha isso, beleza? Que a gente já tá acabando também. E aí aqui a gente também tem... Então, a gente tem os valores únicos dessa coluna, né? Acho que essa aqui é a mais legal de olhar, porque todos os outros são sim ou não. Então, nem compensa a gente olhar. E a gente tem também, por exemplo, os tipos dessas colunas. A gente tem aqui, todos são objetos, no caso, mas se ele foi criado dentro do... Porque isso aqui, geralmente, quando é importado de algum arquivo, ele é objeto. Mas se ele é criado dentro, ele pode ser int, float, da mesma maneira que tem as variáveis. E aqui a gente tem uma função legal, que é essa aqui, que é describe, que ela descreve meus dados. Ela conta a count, eu conto quantos que eu tenho 25 de cada um, porque eu posso ter valores nulos no meio desses dados, o que é um tratamento que você pode estar excluindo. Se eu não quero uma linha que tem algum tipo de dado nulo, eu vou excluir ela. Agora, se eu não ligo, mas eu quero saber que ela existe, eu tenho a exploração. Eu tenho o unique, que é os valores. Aqui a gente tem nível de programar que tem 5, porque é de 0 a 5, se eu não me engano. O SO a gente tem 4 valores diferentes, que é os que a gente viu aqui. Windows, acho que alguém colocou um A aqui no final. Windows 10. Tem o top, que é o valor maior. No caso, não faz muito sentido essas duas aqui não estão fazendo muito sentido nesse dataset, porque isso pode acontecer também. Você tem que olhar e falar assim, olha, porque a máquina ela vai lá e executa uma função, mas ela está fazendo sentido nesses dados? Ela está me falando alguma coisa ou ela só fez uma conta automática e ela acha que vale alguma coisa, mas para mim não vale, entendeu?
não adianta também muito. Mas é basicamente isso, tipo assim, claro que a exploração geralmente é muito mais profunda, você entende cada dado e cada tipo e porquê, mas tem algumas ferramentas a mais. Recomendo de novo vocês olharem a documentação do Pandas. Mas ok. E aí agora, por último, a gente vai ter a exploração dos dados visualmente, que são os gráficos. A gente consegue fazer gráficos com o Pandas e com o Python. Mas aí, no caso, a gente vai instalar essa bibliotecazinha, que chama Matplotlib. Vou mandar aqui no chat. De novo, dá aquele para a gente já ir instalando. Enquanto isso, eu já vou escrevendo aqui, para a gente não perder tempo. Aqui, import, matplotlib. Eu vou mandar esse import aqui também aí, gente. Fica mais fácil para vocês. Só rodar. Ah, não tem como rodar, né? Vou esperar só eu rodar para não mandar coisa errada para vocês, né? Aí. Usem o import. E aí, para a gente fazer os gráficos, eu vou pegar cada uma dessas... Isso eu também vou mandar para vocês. Cada uma desses dados aqui, dessas colunas, e transformar em lista, porque eu vou mostrar 2 jeitos de plotar. Plotar, no caso, é um sinônimo para printar na tela. Plotar é usado para gráfico. Eu acho que muitos de vocês já sabem disso, mas às vezes alguém não sabe. Eu vou usar esses comandos aí, porque é o seguinte. Eu estou fazendo o que isso aqui? Eu estou pegando os dados dessa coluna e estou colocando essa função aqui, que é toList, que ele vai converter numa lista os dados daquela coluna específica. E aí eu coloquei o mesmo nome da coluna para a variável, ok? Para não ter confusão. E as plotagens, nós temos vários tipos de plotagens diferentes. Do mesmo jeito que a gente tem aquele tanto de gráfico, a gente tem histograma, a gente tem gráfico de barras, a gente tem gráfico de bolinha, de linha, tem muitos gráficos. A gente tem aqui também algumas funções diferentes. E aí, no caso, primeiro que a gente vai fazer é o histograma. O histograma, a gente precisa só de um parâmetro, porque ele contabiliza o tanto de vezes que aquele parâmetro, aquele valor apareceu. No caso, a gente vai usar o plt.ish, e a gente vai usar essa primeira lista aqui. E vamos colocar uma cor só para a gente ver. Azul. E aí ele plotou aqui, olha. Ele plota que tem 20 pessoas nesse curso que sabiam programar antes, agora todo mundo vai saber, brincadeira, e 5 que não tinham conhecimento nenhum de programação. Beleza? Todo mundo chegou até aqui? Só um ok, gente. Aí. Beleza. E aí no caso, nesses dados aqui, a gente só tem os valores sim e não. Mas e no caso de, por exemplo, os níveis de programação, que a gente tem 5, eu acho. E vamos colocar o histograma de novo. E a gente pega aqui, nível programar. E vamos colocar color pink. Aqui. Nós temos 10 pessoas que se consideram com nível 3 de programação, 4 pessoas que se consideram com nível 2 de programação, 8 pessoas com nível 4, 2 com nível 0 e 1 com nível 1. Fica bem mais fácil de olhar, né? Alguém falou algo? Acho que não, né? Mas ok. Agora vamos para outro tipo de plotagem. Para você colocar outros tipos, uns tipos mais, como é que fala?
que não sejam o histograma direto, você coloca o plot, que é de plotagem. E aí, nesse caso, a gente vai usar o conhece. A gente vai verificar a relação de conhecer Python e usou Python. Então, vamos lá. Python. E aí, como a gente não está falando o tipo desse gráfico, ele vai usar os de bolinha, aqueles gráficos que mostram a relação entre dois. Tipo assim, porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa que conhece, sim, mas ela nunca usou. Então, ela vai estar... aqui a gente tem sim e não, e aqui a gente tem sim e não. E aí, ela vai mostrar onde está essa relação. E aí, eu posso usar esse parâmetro aqui que estou mostrando, que eu quero que mostre como bolinha, e eu vou colocar a cor também. Red. Tem muitos parâmetros diferentes, eu estou mostrando assim, o básico do básico. Documentação do Matplotlib também é muito interessante, é muito bem feito. Mas, e aí aqui a gente pode plotar 2 vezes no mesmo gráfico, que é o que a gente vai estar fazendo agora. E aí a gente vai fazer a relação agora, usou Python e Python instalado. E tá. Aqui, para diferenciar, a gente vai usar uma estrelinha e aqui a gente vai colocar azul. Ok? Olha lá, aqui dá para ver que, tipo assim, esse gráfico talvez não tenha sido melhor para a gente conseguir visualizar esse dado, mas aqui dá para ver que tem gente que é muito confuso, mas a gente que conhece Python, usou Python e tem Python instalado. Tem gente que conhece Python, usou Python, mas não tem o Python instalado. Tem gente que conhece o Python, usou o Python, mas não conhece Python, não usou o Python, mas não tem Python instalado. No caso, esse aqui, e esse aqui a pessoa só conhece, se eu não me engano. E aí a gente consegue fazer inúmeras coisas nesse gráfico, tipo assim, a gente consegue colocar um título nele, eu vou mandar aqui para a gente acelerar o processo. O plot, esse plot aqui, ele tem muitas... Você pode fazer outras funções aqui embaixo, você pode limitar onde ele pode ir, você pode colocar os valores aqui do lado, inúmeras coisas. E aí, para ficar um pouco mais explícito, eu vou só beber uma água aqui rapidão. Agora, além de usar só o Matplotlib, que é o que a gente está fazendo, com o PLT, porque eu não lembro se vocês... Eu não sei se vocês lembram, mas aqui a gente importou o Matplotlib SPLT, então isso tudo aqui que a gente fez foi a partir do Matplotlib. A gente pode botar alguma coisa a partir do DataFrame também, que a gente usou do Pandas. O DataFrame é aquela estrutura lá de quadradinhos e tal, essa aqui que a gente acabou de usar, essa aqui. A gente pode, para ficar mais explícito, eu vou colocar isso aqui só porque vai ficar mais fácil de vocês verem, mas eu vou colocar assim, dados, pessoa, e aí, para cada um eu vou colocar um, porque isso aqui eu vou estar fazendo o quê? Eu vou mostrar para vocês. Eu estou adicionando uma coluna, que chama pessoa, e é uma pessoa que respondeu cada coluna, cada coisa aqui, certo? Aqui, eu vou criar um data frame com os dados que eu quero, beleza? Que é dados, sabe, programar. E aqui eu vou receber o nosso data frame original, que é o dados. E aqui eu vou fazer um group by. Group by é o quê? Eu vou agrupar os dados. Isso aí é usado no banco de dados também, para quem já fez alguma matéria. Vou agrupar os dados a partir de uma coluna. Então, no caso, eu vou usar sabe programar. Eu vou agrupar em sim e não. Eu tenho 2 valores no sabe programar, então eu vou agrupar esses dados todos em sim e não. Ok? Eu vou colocar um count, que é de
contar, você vai contar quantas essa função, porque o group by, ele vai retornar só isso aqui, ele não vai retornar algo específico, ele vai retornar um tipo. E aí a gente tem que colocar aqui alguma função, tipo soma ou contador, que no caso que é o que a gente vai usar. A gente vai contar quantos sim e quantos não existem. E aí, por que eu queria colocar essas pessoas? Ignorem esses aqui do meio, mas vamos para o pessoa. Eu tenho uma pessoa que respondeu cada linha. Então, eu vou agrupar e eu vou ter o número de nãos, que sabe programar, e o número de sim, que sabe programar. Certo? Deu para entender, gente? Acho que sim. Espero que sim, né? Mas, e aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar dados, sabe, programar, e vou plotar ele, plot, ponto, e aí eu coloco o tipo de novo. Eu posso colocar só o plot e colocar aqui dentro o tipo, mas o que eu já mexi foi eu coloco o tipo aqui depois, que tem vários tipos, vocês podem olhar na documentação, esse no Pandas, no caso. Tem tipo de bolinha, que é esse daqui que a gente mexeu agora. Tem de linha, mas no caso a gente vai usar o de barra. E aí o de barra eu preciso de duas referências, uma para essa barra e uma para essa barra. E aí eu vou usar o X vai ser igual ao sabe programar. E o Y vai ser para a pessoa. E aí, eu queria só falar com vocês que as cores, esses colors que eu coloquei, não tá limitado só nessas cores, red, pink, não sei o quê. Você pode colocar qualquer coisa, tipo assim, ó, sei lá, esse aqui deve dar, que é preto. Deixa eu ver. O que deu de erro? Sabe programar. É porque eu tenho que colocar, como isso aqui tá como index, eu coloquei, como eu agrupei a partir disso aqui, ele está como meu index, ele não está como minha coluna. E eu quero ele como minha coluna. E aí eu vou colocar o quê? Vou resetar esse index, porque eu vou colocar, ele vai transformar isso aqui em coluna, entendeu? E aí depois disso, eu consigo plotar. Olha lá, eu tenho 20 pessoas que sabem e sim, 4 que não. Sobre código, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou usar os 5 minutos que foi de tolerância. Acho que não tem nenhuma dúvida sobre o código. Quem quiser ficar também depois, à vontade. E aí a gente vai voltar para a apresentação. Vamos lá, cadê? Apresentar. Então, a gente deu uma breve analisada, né, nesses dados. Eu vou estar colocando isso tudo no meu Git. Eu posso até passar aqui depois o link, na hora que acabar a apresentação, eu passo no chat, mas eu vou estar tudo num repositório no meu Git. Os códigos, os slides e o roteiro de estudos. Para quem nunca mexeu com o Git, é só vocês conseguem fazer o download por zip. E, rapidinho, eu queria só falar uma coisa que a galera da Comp me pediu para dar um recado, mas antes disso eu vou dar uma contextualizada. O mercado de trabalho atualmente da área de computação. 17% das pessoas desenvolvedoras são mulheres no Brasil, de acordo com o censo do IBGE. Ou seja, só nem 20% das vagas de desenvolvimento e etc. são de mulheres, são mulheres atuando. Isso é muito pouco. E é muito estranho isso porque a primeira programadora, a primeira pessoa a ser reconhecida por executar um código matemático em uma máquina foi a Ada Lovelace. Eu nunca sei falar o nome dela. E ela nasceu em 1815. Então, assim, isso tem muito tempo. E essa área se iniciou com as mulheres. E por que isso está tão pequeno? Se eu não me engano, foi na época do Steve Jobs e do Bill Gates que houve uma crescente... houve muito mais homens na área, porque antes era majoritariamente mulheres. E
20,6% dos membros da Comp Junior são mulheres. A empresa, eu estou aqui em nome da Comp Junior e lá atualmente, embora tenha muito, como é que fala? Incentivo para mulheres tentarem entrar na Comp e participarem do processo seletivo, existe muita representatividade. O processo seletivo, muita mulher tende a ter contato com as mulheres a continuarem na empresa e etc. Só 20,6% são. Inclusive, tem algumas aqui na chamada. Então, eu queria chamar vocês, principalmente as mulheres, claro, os meninos também, mas principalmente as mulheres, para tentarem o processo seletivo da Comp Junior. Ele vai estar sendo divulgado agora no final do mês, início de março. Vocês podem estar olhando isso tudo lá no Instagram deles, é Comp Junior. Para quem viu o Instagram do CA, eles fizeram também, acho que eles marcaram na postagem, então facinho de entrar lá. E é isso. Eu queria que vocês me dessem um feedback, tá aqui no cantinho, QR Code, meu contato, o meu e-mail e o meu GitHub. E vocês têm alguma pergunta? Além das que ficaram, né? Aqui o Leonardo. Oi. Então, Luiz, na parte de ciência de dados, eu recomendei algumas... nesse material que eu coloquei no Git, eu coloquei um tutorialzinho falando sobre algumas ferramentas de Python e até ciência de dados. Mas, se você quiser, eu posso te passar alguns livros, sim. Curso também já está lá e material também na internet. Agora, livro eu não mencionei. Eu posso estar te passando, sim. Beleza. Mas não deixa de olhar esse material lá, não, que está bem, bem explícito já lá. Mais alguma coisa, gente? Acho que não, Fiquem né? à vontade para tirar dúvidas, galera, a qualquer momento, enquanto a gente não encerrar a chamada. Mas eu queria aproveitar esse momento, né, que a gente vai parar a gravação já já, para agradecer muito a Aline pela participação dela e agradecer também muito a Comp Júnior, porque, assim como a Aline falou, é uma empresa incrível que sempre incentiva muito as mulheres na tecnologia e na ciência, e de lá saem vários desenvolvedores, assim, incríveis, conheci muita gente super querida. Então, não deixem de conferir lá o Instagram da Comp, e se atentar ao processo seletivo, porque realmente vocês não vão se arrepender de fazer parte. A equipe, assim, maravilhosa. A empresa, não, a Aline pode dizer muito melhor do que eu o quanto isso acrescentou a ela, né? Não, com certeza. Tipo assim, inclusive, isso é uma oportunidade que o foco do curso aqui é o Python, e lá eu acredito que ainda não está sendo utilizado, mas porque eu sou membro honorário, eu já saí da empresa, mas às vezes eu faço algumas ações lá. E lá não se utiliza Python, atualmente é desenvolvimento web, etc., mas isso é uma coisa que eu sempre falo com a galera que está lá, que eles deviam começar a mexer com a ciência de dados e tal, e sempre eles estão nesse burburinho aí. Então, quem tiver interesse também, é muito interessante.